noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos nessa audiência pública com o tema Medidas Preventivas de Segurança nas Escolas e o Papel da Família. Queria primeiramente agradecer aqui ao pastor, que está presente, ao doutor Vinícius, promotor, ao delegado Marcos Veloso, ao tenente Vinícius, que se fazem aqui presente, e o doutor Alexandre Quartiero, representando o CONSEP. E, em nome da dona Índico, parabenizar e agradecer os demais convidados. Junto comigo, aqui da Câmara de Vereadores, está o vereador Moisés, o vereador Cláudio, que compõe essa comissão de Educação, Cultura e Esporte, e os demais vereadores aqui, o vereador Di e o vereador Igor. Queria primeiramente aqui passar ao vereador Moisés para que lesse o edital desta audiência. Muito boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Edital 12 de 2023. A Presidência da Câmara Municipal de Torres e da Comissão de Educação, Esporte e Cultura, no uso de suas atribuições, faz saber que no dia 10 de maio de 2023, às 19 horas, será realizado no auditório da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Campus Torres, audiência pública para debater sobre o tema Medidas Preventivas de Segurança nas Escolas e o Papel da Família. Poderão inscrever-se para participar dos debates públicos as entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras, devidamente instituídas e com domicílio no município de Torres, e que seus estatutos possuam fins sociais, educativos, culturais, comerciais, industriais, filantrópicos, além de qualquer cidadão desvinculado de entidades integradas da sociedade civil, desde que comprove sua habilitação ao exercício da cidadania e residência neste município. As inscrições estão abertas até o dia 9 de maio de 2023, às 19 horas, junto à Comissão de Educação, Esporte e Cultura, na Câmara Municipal de Torres, na Avenida do Riacho, 1423, ou pelo e-mail silvanoborges@câmara-de-torres.rs.gov.br. Muito obrigado, colega vereador. Passa agora ao vereador Cláudio, que faça a leitura do convite que foi enviado à comunidade. Boa noite a todos e a todas. Convite. O presidente da Câmara Municipal de Torres, vereador Rogério Eilton Jacob, o vereador Silvano Gesiel Carvalho Borges, presidente da Comissão de Educação, Esporte e Cultura, vem pelo presente convidados para uma audiência pública a realizar-se no dia 10 de maio de 2023, às 19 horas, no auditório da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Campus Torres, para debater sobre o tema Medidas Preventivas de Segurança nas Escolas e o Papel da Família. Contamos com a sua presença, vereador Rogério Eilton Jacob, presidente da Câmara Municipal, e vereador Silvano Gesiel Carvalho Borges, presidente da comissão. Muito bem, essa audiência tem por finalidade debater e encontrar alguns meios de minimizar os eventos que vêm acontecendo nos últimos tempos aí principalmente na comunidade escolar. Grande violência, morte, não só de alunos, como também de parte dos servidores das escolas. E é o tema aqui da audiência, medidas preventivas da segurança das escolas e o papel da família, que a gente entende também que não é, muitas vezes, só uma questão dentro dos quatro cantos da escola. Dentro do portão para dentro da escola aconteceu a violência e é ali que tem que ser resolvido. A gente entende, enquanto comissão e comunidade, que essa violência muitas vezes vem de dentro de casa, vem de fora para dentro. E às vezes a gente fica tratando e achando uma resposta que lá dentro da escola, com algumas medidas, vai solucionar esse problema, quanto o problema às vezes não está lá, está em casa, está na família, é uma coisa estrutural. Então, por isso a gente trouxe esse tema, e o papel da família na questão de segurança da escola. Quero aqui anunciar o vereador Rafael também, que se faz presente, o amigo Nasser também, presidente do CONSEP,
Muito obrigado pela presença. O presidente do Cine Lojas, o Lori também, muito obrigado pela presença. Eu queria que primeiro, vai se transcorrer a audiência, a gente tem um horário a cumprir, então o doutor Vinícius vai fazer uma explanação aqui um pouquinho mais longa que os demais, para fazer uma abertura, né? E depois os demais inscritos aqui terão 5 minutos para falar, aqueles que se inscreveram. Eu queria convidar a comunidade pronta, doutor promotor Vinícius, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar os vereadores que trabalham e presidem este evento, na pessoa do vereador Silvano. E peço que todos os vereadores sejam devidamente saudados pelo Ministério Público nessa oportunidade. Quero saudar os veículos de imprensa, a Universidade do Brasil, professores, os pais, mães, a comunidade que acorre a este evento para que nós possamos debater um tema de grande envergadura, que é a questão relacionada à prevenção da violência nas escolas. Esse é um tema muito significativo ao Ministério Público e aos órgãos policiais. Aqui eu vejo o representante da Brigada Militar, delegado de polícia, quero muito ouvi-los, até porque o Ministério Público sempre trabalha ao lado das polícias, sobretudo no que toca ao enfrentamento à violência. Nós sabemos que Torres, lamentavelmente, tem registrado alguns casos de violência escolar, nomeadamente em razão do incremento da criminalidade associada ao consumo de drogas, ao tráfico de drogas. E eu tenho já militado na Promotoria de Justiça há aproximadamente 15 anos, primeiro como promotor de Justiça e Defesa Comunitária, Infância e Juventude, hoje como promotor criminal. E o que eu percebo, assim, no dia a dia da função do Ministério Público é que os pais acorrem às promotorias de justiça pedindo muitas vezes internações psiquiátricas compulsórias em casos de dependência química, de drogadição. São problemas muito graves que nós nos deparamos no dia a dia. Outras questões associadas à insegurança, que decorre não raras vezes de integrantes da família que são mantidos em cárcere privado por conta de dívidas de traficantes. E nós temos feito um trabalho muito forte com as polícias e o sistema de justiça exatamente para reprimir essas ações atinentes ao tráfico de drogas e à criminalidade a ele associada. Sempre contando com os préstimos das autoridades policiais, civil e militar, que nos acompanham aí há mais de 15 anos nessa jornada envolvendo a luta contra a criminalidade em prol da sociedade. No que se refere ao tema da prevenção da violência nas escolas, primeiro, nós precisamos convocar os pais, as mães, para que exerçam na plenitude o poder familiar. Nós percebemos de forma muito nítida, assim, casos de pais de adolescentes com 15, 16, 17 anos, toma promotor, eu não consigo mais estabelecer limites, eu não consigo estabelecer mais regras, só que o filho não é do promotor. O filho é do pai e da mãe, o filho é de quem o gerou. Então essa responsabilidade parental, ela tem que ser exercida na sua plenitude. Eu já ouvi, quando fui promotor da infância, muitos relatos de, promotor, mas o Conselho Tutelar desautoriza os pais. Não é verdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê direitos e prevê deveres. Existe um sistema de responsabilização. Para a criança autora de ato infracional, nós temos o Conselho Tutelar. Para o adolescente autor de ato infracional, o juiz da infância. E as medidas socioeducativas para os adolescentes vão desde uma advertência até uma internação na fase, fundação de atendimento socioeducativo. Então, existe um sistema de responsabilização penal juvenil para o adolescente em conflito com a lei. Então, o que se percebe? Muitas vezes os pais se demitem das suas responsabilidades, não revistam sequer as mochilas dos filhos em casa, transferem a responsabilidade para os professores, para as direções das escolas, e nós sabemos que as escolas, elas são espaços de formação, são espaços de construção de conhecimento, mas aquelas lições que são basilares,
elas são transmitidas pela família, são transmitidas pelos pais, respeito ao próximo, a fixação de limites, o próprio interdito do superego, da consciência, isso é construído no âmbito da família. Isso é construído dentro de casa, com os pais. Agora, a partir do momento que isso se transfere para a esfera criminal, a partir do momento que o interdito da consciência não funciona, nós vamos para o interdito da lei, do Estado, e muitas vezes para o interdito da lei penal. E nós sabemos que os casos mais graves ensejam, inclusive, a contenção, a privação da liberdade. Há casos graves, há casos que ensejam, sim, a privação da liberdade, seja a contenção provisória, por meio da prisão preventiva, seja a contenção decorrente de uma pena privativa de liberdade. Mas em relação a isso, o sistema de justiça tem trabalhado. Só que me parece que é preciso todo um sistema voltado à prevenção primeiro, né? Com o mapeamento dos casos, com o estabelecimento do cercamento eletrônico das escolas públicas e privadas, com um debate muito importante que tem que ser feito, e esse espaço, parabenizo a Câmara de Vereadores de Torres por mais essa iniciativa, um debate muito transparente em torno do tema da saúde mental das crianças e dos adolescentes, questões relacionadas à construção de círculos de paz nas escolas. Nós precisamos construir uma cultura de paz e de não violência nas escolas, um ensino prático, transversal da disciplina de direitos humanos nas escolas. Tudo isso vai ao encontro da premissa de que nós precisamos olhar para a criança e para o adolescente como sujeitos de direitos que são, como sujeitos cônscios também das suas responsabilidades. Nós sabemos que o Estatuto não prevê só direitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê deveres, prevê obrigações. Agora, nós não podemos simplesmente, membros da família, delegar as nossas responsabilidades para o Estado, para o poder público e mesmo para as escolas. A responsabilidade primeira pela educação dos filhos é dos pais. A responsabilidade é nossa. É nossa. Eu tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4 anos agora, e a responsabilidade é nossa. O interdito civilizatório do não, olha, isso aqui tu não pode fazer, a fixação de limites, isso começa em casa. Começa em casa. Exatamente para que esses casos não se agudizem, por vezes, situações de violência, como bullying, não adquirem uma proporção tal que esses jovens, que são, não raras vezes, vítimas que sofrem bullying, acabam, por vezes, tomando um outro direcionamento, um outro sentido, e em busca de protagonismo, em busca de palco, acabam descambando para a prática de atos infracionais. Então, nós já apreciamos ao lado da Polícia Civil, principalmente, vários pedidos cautelares que foram cumpridos em vários locais aqui, com apreensão de instrumentos, com apreensão de objetos. Felizmente, nós não tivemos nenhum caso mais agudo, tal como em Blumenau, ou mesmo em Maquiné, no nosso estado, mas nós precisamos trabalhar com gestão de crise, nós precisamos trabalhar num contexto de prevenção. Aquele velho ditado, né? Portas arrombadas, trancas de ferro. Portas arrombadas, trancas de ferro. Aí depois que aconteceu a tragédia, as pessoas se reúnem, debatem. Não, acho que a Câmara de Vereadores, volto a dizer isso, está promovendo aqui nessa noite um belo debate exatamente para que nós possamos pensar numa perspectiva de prevenção, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 60. O artigo 60 prevê um sistema pautado no princípio da prevenção, dos ilícitos. Então, se hoje, por vezes, nós nos colocamos diante desse debate, tema da violência nas escolas, nós temos que olhar para o jovem e proporcionar a ele novos horizontes de sentido, novas perspectivas, que possibilitem também, aqui no Litoral Norte, espaços de empreendedorismo, espaços lúdicos, espaços para o desenvolvimento de potencialidades. E nós temos uma gama imensa de potencialidades que é concentrada em 2 setores econômicos fortíssimos aqui em Torres. Nós sabemos bem da construção civil e do turismo.
Então existe uma oportunidade, a própria consolidação das leis do trabalho contempla o trabalho a partir dos 16 anos, salvo condições insalubres, noturnas ou perigosas. Mas a idade mínima para o trabalho está lá na consolidação das leis do trabalho a partir dos 16 anos. E ainda se admite o contrato de aprendizagem a partir dos 14. Por que o mundo do trabalho é importante para os jovens? Porque o mundo do trabalho oportuniza uma chance. Nós temos visto muitos casos de perda de uma chance. É uma teoria que se usa muito no direito privado, perda de uma chance se tratando dos jovens de conflito com a lei. Nós perdemos a chance de inserir um jovem de 14, 15, 16 anos no mercado de trabalho e esse jovem, infelizmente, com essa perda de uma chance, acaba servindo como soldado do tráfico. E, infelizmente, nós nos deparamos com propostas, no âmbito do Congresso Nacional, propostas simbólicas, propostas que têm um viés populista, que não resolvem, do ponto de vista prático, o problema da criminalidade juvenil. Exemplo, o tema sempre candente, palpitante, da redução da idade penal. Sempre quando acontece um ato infracional gravíssimo para um adolescente, primeira pauta, vamos reduzir a idade penal para 16 anos. Aí hoje os traficantes que arregimentam os menores de 18 vão arregimentar os menores de 16. Depois vão arregimentar os menores de 14, os menores de 12, os menores de 10, até onde nós vamos ir? Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, discutir, no ponto de vista legislativo, eventualmente até se ampliar o sistema de responsabilização aos adolescentes, autores de atos infracionais equiparados e hediondos, por exemplo, tráfico de drogas, homicídio, ampliando o tempo de internação provisória e de internação definitiva, que hoje a internação definitiva é 3 anos ou 21 anos de idade, o que acontecer primeiro. Nós podemos discutir, sim, do ponto de vista do Congresso Nacional, uma proposta para se ampliar o prazo de internação para até 8 anos. Estamos de pleno acordo com isso. Agora, a redução da idade penal é uma medida simbólica, uma medida que não vai resolver o problema da criminalidade juvenil. Nós temos presídios superlotados, nós temos facções criminosas coordenando, infelizmente, gerindo parte do sistema carcerário brasileiro e gaúcho. Então, com essa mão de obra juvenil, nós vamos ter ainda um acréscimo de jovens adultos em conflito com a lei, servindo ao poder do crime organizado dentro dos presídios. Que o crime organizado não opera só fora dos presídios, o crime organizado, infelizmente, também opera dentro dos presídios, com o apoio de mão de obra que é encaminhada via prisão, via contenção, privação de liberdade. Então, o tema, ele é muito importante, precisa ser debatido, sobretudo, por meio do apoio da família, da sociedade, do poder público, dos órgãos de segurança pública, mas existem algumas propostas que eu gostaria de já deixar a título de encaminhamento. Claro, nós estamos aqui nessa noite para maturar as ideias, mas algumas propostas já a título de encaminhamento. O debate em torno da saúde mental de crianças e adolescentes. Nós precisamos urgentemente de um CAPS-I, que é um CAPS voltado, é um centro de acompanhamento psicossocial voltado para o atendimento da saúde mental de crianças e adolescentes, um CAPS-I. E para isso, o município de Torres pode realizar um convênio com outros municípios do litoral norte, Capão da Canoa, que é a nossa referência aqui mais próxima, e aí, atendendo ao critério populacional, construirmos um CAPS-I. Depois, o cercamento eletrônico das escolas, botão do pânico, medidas voltadas à profilaxia, a uma cultura de prevenção da violência. Depois, protocolos de segurança, e as autoridades policiais têm mais propriedade para falar sobre esse tema. Nos Estados Unidos nós temos protocolos de segurança nas escolas, os professores já são ensinados, recebem treinamento, capacitação para esse protocolo, né? Existe um protocolo americano que envolve correr, esconder e lutar. Correr, esconder e lutar. São 3 verbos. Primeiro, as crianças correm, depois se escondem e, em último caso, se tiverem que lutar, os professores, principalmente, como linha de frente, vão ter que exercitar, na medida do possível, esse protocolo de segurança. Claro que existem situações
que são muito difíceis, como, por exemplo, como implementar um protocolo americano num país se tratando muitas vezes de espaços onde nós temos crianças com deficiência. Tudo isso tem que ser analisado, discutido, à luz da rede de proteção, e aí o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu vejo aqui a presença da Renilda Capovilla, presidente do CONDICA. Então, todo esse espaço de articulação da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente, a rede de segurança, tudo isso vai ao encontro dessas expectativas legítimas da sociedade, voltadas à construção de uma cultura de paz e de não violência nas escolas. Eu cito, entre outros projetos, que eu sempre gosto muito de valorizar as boas práticas comunitárias. Nós temos o projeto Primeiros Socorros na Escola, salvando vidas e resgatando almas, da professora Andréa Mello, junto com a Secretaria Municipal de Educação, que tem funcionado aqui há mais de 10 anos. Até eu inscrevi esse projeto recentemente no Prêmio Novare, do Conselho Nacional de Justiça, vai disputar com outros projetos no Brasil inteiro, e estamos aí na expectativa que esse projeto Primeiros Socorros aqui em Torres, gestado, criado aqui em Torres desde 2013, que ele renda bons frutos, que alcance a segunda etapa do Prêmio Novare, que ganhe a premiação. Então é uma prática comunitária extremamente importante e nós temos que saudá-la exatamente como foco na prevenção da violência doméstica e familiar, na prevenção da violência na escola, e violência no sentido mais amplo, né? Violência física, moral, patrimonial, sexual, a violência num sentido amplo. Então é sempre importante esse debate que a universidade, ao lado da Câmara de Vereadores, promove, e quando nós temos a oportunidade, o microfone na mão, de ressaltar sempre o trabalho voltado à conscientização das famílias e o respeito ao papel exercido pelos órgãos de segurança pública. Eu sou professor aqui na casa e por vezes, já concluo, que por vezes eu percebo, como professor em sala de aula, uma leitura distorcida do tema dos direitos humanos, uma incompreensão acerca do papel das polícias. As polícias exercem um papel cimeiro, um papel extremamente importante no Estado Democrático de Direito. Então nós precisamos valorizar as polícias, a Polícia Civil, a Brigada Militar, pelas suas trajetórias multicentenárias. São instituições sólidas, são instituições de segurança pública que merecem todo o nosso respeito e credibilidade. Isso eu digo em sala de aula. Já tive a oportunidade de convidar o capitão da Brigada Militar, que fez uma excelente palestra aos nossos alunos. Então, essa cultura de direitos humanos, ela é consolidada desde a educação infantil até o ensino superior, mas nós precisamos retomar essa aproximação com os órgãos de segurança pública. Nós precisamos valorizar aqueles agentes que arriscam as suas vidas pela preservação dos bens coletivos. E essa valorização, ela passa necessariamente pela discussão da matriz salarial dos policiais civis e militares do Estado do Brasil. Precisamos de policiais bem remunerados, policiais capacitados e policiais que tenham, como a gente percebe, esse sentido de pertencimento à comunidade, que residam, que fixem as suas raízes e que queiram melhor pela nossa cidade de Torres e demais municípios que integram a região da nossa comarca. De parte do Ministério Público, mais uma vez agradecer a oportunidade, a Câmara de Vereadores, colocam a instituição do Ministério Público à disposição para atuação seja na área de infância, seja na área criminal, em prol de bons encaminhamentos na defesa da sociedade. Muito obrigado. Obrigado pela explanação que deste para nós aí, a respeito deste tema muito importante. Queria exaltar aqui a presença também da Renilda, presidente do CONDICA, a professora Bonita, do Conselho de Educação, secretário de Educação, Alexandre Porcato, e o diretor aqui da UBRA, o senhor Valdemar. Muito obrigado. Dando prosseguimento aqui nos inscritos, o doutor Vinícius falou um pouquinho mais por ela fazer essa explanação. Eu gostaria de chamar o próximo inscrito aqui para ter 5 minutos. O delegado Marcos Veloso.
Boa noite a todos e a todas, né? Estou vendo bastante mãe e mulher. Silvano, seu nome, cumprimento todos os vereadores aqui presentes, doutor Vinícius. É difícil falar depois do doutor Vinícius, né? Além de ser um excelente promotor, inteligentíssimo professor, as palavras saem da mente dele com uma facilidade. Eu não tenho essa habilidade, né? Então vocês vão me perdoar. Mas o que eu posso dizer em relação a isso que o doutor muito bem explicou para nós, na polícia é onde a gente vê as coisas acontecendo, onde a gente vê o mundo, a história humana, desculpa o termo, mas é isso que a gente assiste. E eu já estou na polícia, eu falei 14 anos. De fato, a gente vê uma relação muito frágil dos pais com os filhos. Me corta o coração e me corta mesmo. Quando uma mãe, um pai vira para mim e fala assim: delegado, ele não é traficante, ele é só usuário. Como se fosse assim, abrandei, meu filho está bem, é só usuário. Então, existem pais, infelizmente, isso acontece muito, que pelo fato do filho dele ser só usuário, está tudo certo. Então, eu tenho que cuidar do filho. Conforme o doutor Vinícius falou, eu também sou pai, tenho um menino de 2 anos de idade. Eu ponho limite nele desde o início da vida dele. Eu não tenho condições, o doutor Vinícius não tem condições, o pessoal da Brigada Militar, o tenente não tem condições de impor limite num adolescente. Essa é uma outra situação que o doutor Vinícius falou também, da aproximação da comunidade com a polícia. Eu vejo aqui em Torres, aí eu faço uma crítica construtiva, uma aproximação, eu vou falar da Polícia Civil, não sei da Brigada Militar, mas eu vejo uma aproximação muito frágil. Tudo bem, eu sou o chefe da Polícia Civil aqui, né, de Torres, e uma coisa que eu converso bastante com o pessoal do Concentro, que é quando eu tenho bastante contato com eles, que a gente está sempre pedindo ajuda, a gente está sempre querendo se estruturar mais na delegacia, é que essa missão é minha, né? Essa missão é minha. E eu converso bastante com a doutora Marilde também, sempre pegando ensinamentos com os promotores, com os juízes. E a doutora Marilde falou para mim: delegado, eu demorei um tempo até a vara criminal ser andar da maneira que eu quero. E eu também estou levando esse tempo também para... E uma das coisas que eu quero que nós, da Polícia Civil, façamos é ter essa proximidade maior com a comunidade. Eu já consegui, por exemplo, que um policial civil que está no plantão, nos dias de folga dele, fosse em alguns colégios aqui já conversar com os alunos. Eu, para falar a verdade, eu até gosto de fazer isso. Eu confesso, só que eu não tenho tempo. Meu tempo é bem escasso. Mas também estou à disposição também, se tiver e tudo mais, eu ou dou um jeito, ou se eu não conseguir, eu peço por um policial civil. A Constituição, no artigo 144, ela é muito clara quando ela diz que segurança pública é um dever do Estado, mas também é um direito e uma responsabilidade de todos. Então, muitas vezes a gente acha a segurança pública é com o Estado. Não, é uma responsabilidade tua. E muitas dessas coisas que o doutor Vinícius falou, principalmente dos pais presentes na vida dos seus filhos, é uma responsabilidade. Não pode jogar essa responsabilidade para o Estado. Como que o Estado, com 20 agentes ali na Polícia Civil, vai ter a responsabilidade de administrar, ou de cuidar, ou de educar esses adolescentes? Não sei quantos mil adolescentes devem ter aqui em Torres. Calculo eu 5 mil, vamos botar assim, chutando, né? Nem sei se é isso. Mas, como que 20 pessoas vão? Não tem como. Né? Então, esse tema é bastante preocupante no sentido da gente também não poder fazer de uma escola um presídio, né? Com todo
aqueles queimados, parados, vai traumatizar o garoto. Né? Então, o que a Polícia Civil se coloca à disposição? De se aproximar com a comunidade para mostrar o quanto é ruim a questão das drogas. Né? A gente vê, eu na verdade, eu nunca vi, isso já nos meus 14 anos de polícia, alguém que tenha usado droga e ter se dado bem com a vida. Não vi. Eu tive um rapaz lá em uma cidade, né? vou dizer qualquer, de uma família financeiramente resolvida, muito bem resolvida, e que ele fala, delegado, eu cheiro 23 anos, eu peguei uma investigação de uns traficantes lá da cidade lá. E aí ele fala, se eu pudesse, eu tenho situações aqui, mas hoje eu sou um retardado, se eu pudesse voltar atrás e tudo mais. Então são esses e vários outros casos que a gente tem, que a gente coleciona na nossa vida, no decorrer da nossa trajetória, que eu acho que esses adolescentes talvez eles não saibam, porque o adolescente ele tem aquele ar de superioridade, de super-herói que não vai dar nada para ele, né? Eu posso tudo, todos nós aqui já fomos adolescentes. E eu estava lembrando, doutor Vinícius, de um dia lá no meu prédio, lá no lugar que eu morei por 30 anos, lá em Niterói, e teve uma reunião só com as crianças, e no caso eu era criança, eu tinha uns 10 anos de idade, onde os pais estavam preocupados com os nossos comportamentos. E qual que era o nosso comportamento? Não sei se o nome, eu falando disso gravado, eu não sei se o nome eu fiz tudo aqui, porrolho, né? O time aqui que é o nosso porrolho, é papel higiênico molhado, aí a gente ficava atacando nas portas, olha só, entendeu? Esse era o comportamento rebelde da época, entendeu? Jogar bola, só podia jogar com a bola de meia para não quebrar a lâmpada, aí a gente jogava com uma bola um pouquinho melhor, não podia. Mas aquela coibição, né? Aquela imposição de limites se viu, né? Não estou dizendo que foi aquela conversa, uma série de fatores, né? A gente tinha muitas festas próximas, até hoje os pais dos meus amigos, né? Eu tenho os mesmos amigos desde que eu tenho 7 anos de idade. Eu estudei num colégio lá, Salista, que até tem aqui em Canoas, e lá em Niterói eu também. Então a gente estou junto desde 7 anos de idade e a gente é amigo até hoje. Os pais dos nossos amigos, hoje com 70 anos e tudo mais, frequentam os nossos meios nos bares, assim, quando eu vou em Niterói, é bem normal. Mas voltando ao assunto da reunião, eu já vou terminar. O que isso fez? Impôs limites a nós, né? Aos nossos comportamentos. E, graças a Deus, todos nós, da minha época de prédio, né, dos meus amigos de prédio, todos nós temos uma vida digna. E é isso, eu acho que hoje falta aos pais de hoje em dia. Parece que eles desistem do filho, entregam para o Estado e seja o que Deus quiser. Aí, de fato, vai ficar um pouco complicado. Pessoal, desculpem os chiados aí. Obrigado mais uma vez. Estamos à disposição. Obrigado, delegado, pela sua palavra, pela presença. Convidar agora o próximo inscrito, o Tenente Vinícius, da Polícia Militar. Tem 5 minutos. Boa noite a todos os presentes. Hoje eu me acometi de um começo de uma gripe, já esperei bastante. Fiquei longe da dona Ingrid, mas eu estou começando a cumprimentar o vereador Silvano, através dele a todos os demais vereadores. Já conheço todo mundo, apesar de estar afastado do município aí por 1 ano e 1 mês. Estava trabalhando em Porto Alegre. Agora reassumi aí o pelotão de Domes como comandante do 1º e 2º pelotão e dei o capitão Stoner, que é o comandante da companhia, mas está de férias no momento. Cumprimentar todas as autoridades aí na pessoa do Dr. Vinícius e os demais presentes através da dona Ingrid aí, que está sempre
na nossa vida e na Câmara de Vereadores, em todos os locais. Eu estou de volta para casa, é muito prazeroso, porque a cidade que eu amo é Torres. Trabalhei 11 anos como soldado aqui, mais 6 como sargento e agora voltei como tenente. Medidas preventivas de segurança nas escolas. É o tema adotado pelo Comando-Geral da Brigada Militar. Estando em Porto Alegre, participei de várias reuniões, nas quais meu comando não podia ir. Eu estava presente. A Brigada Militar em todo o estado tem uma ordem de serviço geral, feita pelo Comando Geral, de ações voltadas à proteção nas escolas. Essa ordem de serviço ela vai sendo reeditada em cada nível. Aqui em Torres vem a nossa ordem de serviço de capão, que é um batalhão, que é a ordem de serviço 090. Ela determina o emprego do efetivo do Estado-Maior do segundo debate e administrativo das CIAs. Amanhã pela manhã eu seria um dos que estaria no turno inverso do administrativo na rua. Foi uma saída pela falta do efetivo. A brigada está atuando nas escolas com o pessoal que trabalha no administrativo à tarde, na parte da manhã. Nós temos um levantamento rápido que eu fiz hoje, porque eu recebi esse convite agora às 4 da tarde, eu me apresentei hoje, retornando de Porto Alegre. Então nós temos 37 escolas entre públicas e privadas e infantis. Não é um dado que eu gosto de fornecer, mas nós trabalhamos com 2 viaturas por dia, um coordenador de serviço e outro. E claro que a gente tem a força tática, que reforça, tem a Maria da Penha, o promotor conhece bastante. Tem a Maria da Penha, não estão 100% dos horários, mas diuturnamente nós temos 2 viaturas. O promotor Vinícius me tirou uma fala ali que eu achei que ia ser bem importante, que é o protocolo americano. O senhor usou o verbo no infinitivo, eu vou usar na terceira pessoa do plural, que é corra, se esconda e lute. O sargento Clécio, amigo pessoal e bem competente, até que me prove o contrário, que eu gosto de conhecer as pessoas pelas ações dela e até agora as ações dele me parecem muito boas. Ele está voluntariosamente à disposição de todas as escolas, inclusive hoje à tarde ele deu uma palestra onde o Rafa se fazia presente, se eu não me engano, ontem, E então, assim, ele está dando palestra nas escolas diretas e ele, referente a esse protocolo americano, ele explica tudo o que se passa através deste protocolo. Eu anotei mais coisas para falar aqui, mas os meus 5 minutos eu acho que já estão se acabando. Então, daquele fato que eu falei para os senhores ali, sobre o protocolo, se alguém quiser anotar aí, a gente tem um número de WhatsApp que pode ser solicitado ou enviado. Uma coisa que nos tira muito do ar com 2 viaturas são os fake news. A fake news, esse número do WhatsApp é muito importante para o professor, para o aluno ou qualquer um. Manda uma mensagem para a brigada questionando se há veracidade no fato conhecido, porque a palavra depois de dita ela gera pânico e desacordo. Então seria muito importante fazer uma pergunta ali, saber se tem realidade nisso que está sendo espalhado. Os pais, também o promotor Vinícius falou, eu acho que o senhor pegou a minha colinha, teriam que dar uma revistada nas mochilas da gurizada, dar uma olhada no celular. Eu, particularmente, tive um problema agora recente, não vou comentar aqui, mas eu cuidei do meu filho até os 18 anos e ele está com 23. Mas a gente tem que cuidar mais ainda, porque a nossa cidade está com bastante droga rolando,
bastante coisa acontecendo, então a gente tem que estar esperando. Tá, pessoal? Muito obrigado. Na próxima, 480. O botão do pânico já está sendo instituído nas escolas. O cercamento eletrônico está fazendo um estudo junto com o CONCEPRA e com a Secretaria de Educação para ser colocado em todas as escolas também. Isso me foi repassado tudo hoje que eu questionei para vir até aqui. Muito obrigado, uma boa noite, desculpa a pausa. Muito obrigado, Tenente, trazendo essa visão aí da PM, né, deste tema. Convido agora o próximo inscrito, o pastor Gerson. O senhor tem também 5 minutos. Boa noite, vereador Silvano. Em nome do senhor, cumprimento os demais da mesa e todas as autoridades aqui presentes. Meu nome é Gerson Prates, sou teólogo e mestre em educação e gostaria de falar especialmente em nome da UBRA e do nosso Conselho Municipal de Educação, que temos aqui o Belimar, a Bárbara e a professora Almonita também aqui presente, junto aqui como colegas do Conselho. Tá? Conta-se que houve um acidente, 2 pescadores viram que era um grito depois de uma ponte, num riacho que estavam pescando, e viram crianças descendo no rio abaixo, começaram a salvar os 2. De repente, cada vez mais gritos de longe, e um saiu correndo, e o que ficou disse: por que você não fica aqui me ajudando? Olha, se tem 1 ou 2 crianças aqui, imagina quantos estão vindo lá de cima. Eu queria, ouvindo o Dr. Vinícius e os demais, e preocupado também com toda a formação que a gente tem, foi falado na saúde mental das crianças e a questão que muito vem de família. Não há dúvidas que a gente está ouvindo esse discurso fortemente e vamos ter que trabalhar isso. O que eu gostaria de levantar aqui, como sendo uma audiência pública, é a saúde mental dos nossos profissionais de educação. Nós estamos querendo cuidados, sabe, do que está acontecendo na excepcionalidade, mas tem causa isso aí. Isso já é de tempo. E aí uma das coisas importantes da Casa do Povo Legislativo é nós pensarmos como estão os concursos públicos, como é que está a qualificação dos nossos professores. Nós estamos conseguindo suprir a necessidade de quantidade de profissionais. Esse concurso que está sendo previsto já não deveria ter acontecido. O que foi que aconteceu para que a gente vai ter que dar uma força para que isso não fuja mais ainda? Porque é o seguinte: professor doente lá, coloca, dá atestado, o outro vai cobrir, libera a turma, e assim a gente vai indo nas escolas públicas especialmente. Na particular nós temos um cuidado especial, há uma gestão diferente, e a gente deveria de levar muito a sério isso, a educação. Então, se é de fato que nós queremos uma sociedade onde prepara as pessoas para que tenham um caráter mesmo e para que a gente fique tranquilo e nem precise da polícia, né? Tanto assim, mas só nessa excepcionalidade, cabe a gente pensar que a gente investir na educação. E investir na educação é investir fortemente na qualificação e nas condições de estrutura e recursos que nós temos em nossas escolas públicas. Porque nós vemos nas mídias, né, falando das más condições das nossas escolas. E aí nós ficamos naquela briga, sabe? Porque o dinheiro tem que dar para todo mundo e deixando as outras coisas de fora. Agora, qual é o real investimento que a gente dá na educação? Esse problema não é novo. A
Bíblia Sagrada, o rei Salomão já escreveu, está registrado em Provérbios 3,14. A sua educação é sua vida, guarde-a bem. Aqui muitos de vocês e eu fomos formados pela UBRA. Nós fizemos um juramento, e nesse juramento ele é fortemente ético, comprometido com a sociedade, e nós não podemos esquecer da educação. Nossa instituição está ligada a um cara que foi ferrenho defensor e brigou muito pela educação. Quando ele defendeu num documento que a Alemanha criasse mais escolas públicas e investisse, ele, do jeito alemão, turrão, sabe, na época do século XVI, o negócio era grotesco, até nas palavras, era cultural. Ele escreveu assim: o único problema é a falta de vontade e seriedade para educar a juventude. Gente, 500 anos, esse problema está aí, vai permanecer ainda mais, né? E ajudar a socorrer o mundo com pessoas qualificadas. O diabo prefere grandes bobalhões e gente inútil, para que as pessoas não vão bem na terra. Somos nós que vamos definir a nossa geração. Em que nós vamos investir bem? Eu convido para que a gente invista fortemente na educação e principalmente na qualificação e na saúde mental dos nossos profissionais de educação lá. Porque se nós fizermos uma varredura ali nas escolas públicas e colocar no papel e mostrar claramente, nós vamos nos apavorar. O quanto de profissionais estão doentes, desvios de cargo tendo que cobrir e com baita problemão. Obrigado por me ouvirem, e a UBRA também está junto aí nessa luta pela educação. É o princípio de tudo. Quero convidar o próximo inscrito, também o vereador Jim, como vereador e como também representante do CONCEP. Tem 5 vereadores. Saudando o Silvano, todos os demais membros da mesa, já elogiando o trabalho e a ideia efetuada pela Comissão de Educação da Casa dos Vereadores, vereador Moisés, vereador Silvano, vereador Claudinho, saudando o nosso promotor, saúde das autoridades do Poder Judiciário, ao Marcos, ao nosso amigo Vinícius, saúde da Segurança Pública, ao Fausto, ao nosso presidente do Concepro, sinto-se todos saudados. A gente escuta muito, né, então algumas pautas que dá vontade de interromper e fazer um contraponto. O vereador Carla também, que faz presente. Eu acho que já foi colocado muito claro que falta alguma coisa nessa pauta, que é a responsabilidade, sim, da educação que vem de casa. Hoje em dia está todo mundo falando em filho, hoje eu falo com meus netos. Eu tenho 3 netos e a preocupação com eles é gigantesca, porque meus filhos já estão adultos. E só que tem algumas situações que a gente vem vivenciando. Eu sou eu sou um homem que estudou em escola pública e a gente tinha regras. E hoje em dia a gente vê que as pessoas têm muito mais direitos do que deveres, né? De maneira alguma a gente poderia desacatar um professor em sala de aula. De maneira alguma a gente poderia xingar, mandar um pai para aquele local. E a impressão que a gente tem é que estamos agora com toda uma preocupação de transformar essas escolas em mini presídios, e eu acho que o problema não é esse. Nós estamos tentando enxugar um gelo, assim, colocando cerca elétrica, colocando botão de pânico. A pessoa, quando for disparar o botão de pânico, já aconteceu alguma coisa de errado lá dentro, né? Colocar porta giratória, inclusive elogiar o Concepro, que conseguiu, com os seus diretores. O Concepro faz um trabalho que muitas pessoas não sabem, junto com a Segurança Pública, junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público. Nós conseguimos agora 32 câmaras que vão ficar na frente de todas as escolas estaduais e municipais. O monitoramento vai ser feito na Polícia Civil. Tá? Esse é um trabalho que o Concepro já fez, vai ser doado para a comunidade, através de empresários locais, né?
mas eu entendo que isso é o final de um processo. Eu não me lembro na época que eu estudava, nos anos 70, 80, 90, que a gente escutava falar que tinha alguém entrado numa sala e dado tiro, ou esfaqueado. Eu já voltei para casa, eu já apanhei muito quando era moleque, estudava em grupo, no Rio de Janeiro chamava de grupinho, um grupo escolar, grupo escolar. Mas a gente entende que sim, que tem uma modificação de comportamento, né? Buscando encaminhamentos, eu acho que a audiência pública tem que ter sim encaminhamentos, algumas sugestões que a gente coloca, porque é uma pauta que entendo que ela vai ter que ter ações imediatas, ações a médio prazo e ações a longo prazo. De imediato a gente está procurando voltar a ter uma sensação de segurança dentro das escolas. Nós sabemos que a Brigada Militar não tem efetivo para colocar um brigadiano em cada escola, são 32 escolas, fora as escolinhas particulares, de creches, não tem, nós sabemos que não tem. Eles inclusive estão cobrando e botando particular e cobrando dos pais, todo mundo quer colocar, porque sente que foi sua parte. Vou pagar R$100 a mais, eu vou ter uma escola e resolver o problema. Não resolve o problema. Resolve saber se você conversou com o seu filho no final do dia, se você sabe com quem que ele está conversando no WhatsApp, se você sabe quais são as redes sociais que ele está acessando, se você sabe, como já foi falado, o que ele está levando para dentro da escola de aula numa mochila, com quem que ele conversa, onde é que ele está dormindo, quais são as pessoas que ele está brincando, se relacionando. A nossa geração é completamente diferente da que passou. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos telefone celular. Eu me lembro que para tentar marcar encontro com uma menina, a gente tinha que ir com ficha no orelhão e todo mundo namorava. Eu me lembro que ia na igreja e ficava perto daquele simbolismo que tem de saudar as pessoas, que ficava próximo da menina que você queria namorar, para segurar a mão dela naquele momento. Hoje em dia não. A banalização está muito grande. Nós temos inclusive aplicativos de sexo. É só para fazer sexo aquilo ali, Tinder. Então, gente, são itens que estão, queira ou não queira, cobrando a conta. Se você não dá educação para o seu filho, se você não está junto do seu filho, você espera que quem dê limite para o seu filho? A rua? Então, é realmente um trabalho árduo que tem que ser feito. Fica a sugestão de a gente começar a fazer um trabalho através da imprensa, através de outdoor, uma campanha que poderia ser feita, Alexandre, secretário, colocar, você já abraçou o seu filho hoje, você já olhou a mochila do seu filho hoje, uma coisa bem realmente, sabe, para a pessoa começar a se fazer pensar, que é o que está acontecendo. Foi falado aqui em relação à educação, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, 25% do orçamento dos municípios já são obrigatoriamente utilizados para educação, o nosso município passa até dos 25%. Tem algumas dificuldades, temos, mas inclusive se todas as empresas que devem impostos pagassem seus impostos devidos, talvez a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade de fomentar todos os direitos que nós entendemos que os professores devem ter sim. Nós temos um plano de carreira do magistério, tá, que não é dos piores, muito pelo contrário. Só que novamente a gente coloca, cobertura curta, 25% na educação, 15% na saúde. A folha está em 54%, o limite é 52%. Então, realmente não é fácil a gente fazer essa contagem. Mas falo novamente, inclusive essa modificação que tem, passa pelos religiosos, que mudaram inclusive os seus discursos na igreja nos seus tempos. Onde muitas das vezes, quando a gente ia ali, nós saímos dali com a mente tranquila. Hoje em dia a impressão que dá que tudo pode. Se preocupa muito mais em manter o seu status do Instagram, do que muitas das vezes, finalizando, eu tenho mais 5 minutos como vereador, eu falei 5 pelo conceito. Muitas das vezes, hoje em dia, a gente se preocupa muito mais em manter em tentar ser jovem e tal, e manter seu post no Instagram, do que realmente estar conversando com ele sobre a própria Bíblia. Então, assim, gente, é um tema complexo, é um tema que nós temos que, sim, buscar a responsabilidade de cada um. Eu acredito que temos que fazer realmente trabalhos de conscientização com os pais, através de outdoor, através de jornais, de buscar realmente tocar que, se você está tentando que o Estado eduque o seu filho, quer dizer que tem alguma coisa errada. Quem tem que dar valores morais, quem tem que dar valores éticos, quem tem que dar valores cristãos para os seus filhos é o pai e a mãe. Tá? A gente sabe que às vezes é difícil, nós temos um desigualdade social muito grande,
mas não necessariamente você precisa ter dinheiro para você ser um bom pai e uma boa mãe. Então, volto a falar que essa discussão fica muitas das vezes no quem paga a conta, e às vezes está se faltando realmente para você sentar no final do dia. A gente sabe que é difícil, o pai trabalha, a mãe trabalha, mas no final do dia sentar com o seu filho: como é que foi o seu dia hoje? Daí, cadê seus temas? Gente, não se reprova mais nas escolas. Já parou para analisar que hoje em dia não se reprova mais? Você pode passar todo o primeiro, antigamente era até a 8ª série, você pode passar e chegar até fazer um vestibular que muitas vezes não tem nem prova mais. É um fingimento só. Como que a pessoa pode ir para frente se ela não sabe uma tabuada? Como que a pessoa pode ir para frente se ela não sabe fazer uma conjugação verbal? Então, gente, está errado. Tem que parar e dar uma ajeitada. Ficou muito tempo só buscando conselhos e direitos. Todo mundo tem direito. Tu não pode dar bronca numa criança na sala de aula. Quantos são os vídeos? Nós temos professoras aqui, inclusive já foi minha aluna. Quantos vídeos a gente tem de alunos desrespeitando, agredindo, xingando professores? Como é que a pessoa não vai ter daí realmente problemas de depressão? Se ela volta para casa todo dia assim: meu Deus do céu, eu não aguento mais aquela turma. Nós temos ali miliantes ali dentro, não são mais crianças. E eles têm sim pai e têm mãe. Mas talvez eles não sabem o significado dessas palavras. Então seria isso de maneira rápida. Fica aqui então presente já essa sugestão que a gente pode fazer uma campanha conscientizadora, de conscientização através da imprensa. Eu sei que vai ser parceira, duvido que eles vão querer cobrar por isso, do rádio, do jornal, né, das próprias escolas. Quem sabe voltar às escolas técnicas, doutor Vinícius? O senhor lembra que o senhor falou há pouco tempo da geração de emprego e renda? Nós saímos antigamente a gente saía do 2º grau com uma formação técnica. Você saía com uma formação técnica, de eletromecânica, você saía em técnico de contabilidade, você saía, concluindo, você saía ali em relação até para fazer exames laboratoriais. Hoje em dia ele se forma no 2º grau, ele faz o quê? Agora eu me formei com o 2º grau, Silvano. Gente, e não tem uma qualificação para o mercado de trabalho. Sinto falta das escolas técnicas profissionalizantes, sim, muito. Então, acho que um processo como um todo deve ser discutido e cobrar sim dos deputados federais, que são quem faz a legislação que nós vivenciamos hoje, com todos e muitos direitos e pouquíssimos deveres. Muito obrigado. Chamo a próxima inscrita aqui, a senhora Bárbara, da EMEI Gentilhudo. Você tem 5 minutos. Boa noite. Então, sou a Bárbara, servidora pública, professora municipal, conselheira de educação e estou diretora de um EMEI. E o mais importante de tudo, eu sou mãe na rede municipal de ensino. Então, logo que aconteceram ali os fatos em Blumenau, a gente teve ações e um diálogo muito rápido por parte da Secretaria de Educação. O secretário Alexandre nos convidou a pensar nos nossos microterritórios de atuação, no sentido de que a realidade, por exemplo, da escola Almirante Tamandaré é diferente em questão de território da escola Alcino, que fica no centro. Então, existem especificidades de acordo com cada escola. E muitas vezes essas especificidades, elas só são entendidas por quem faz parte daquela comunidade, por quem transita naquele território. Então, esse olhar para dentro, esse olhar para a sua comunidade foi assim, um ponto muito importante de diálogo e atuação. Nós vivenciamos um período muito difícil, não apenas com as famílias, mas também com os professores. O pânico ele estava instaurado em todas as escolas, né? E nós, como frente também, como diretores, a gente também não poderia colocar a mão na cabeça e sair correndo, mas parar, pensar, analisar quais as medidas que a gente podia tomar naquele momento enquanto escola e quais as medidas que a gente deveria estabelecer enquanto rede,
Então, sim, corroboro também a fala de que o botão do pânico ele não é a solução, mas ele é sim uma estratégia eficaz de comunicação. Por quê? Porque a partir do momento que a gente precisou pensar no nosso território, a gente precisou ir em prol dos professores, em prol das crianças. Ontem mesmo nós tivemos também uma formação enquanto diretores na Secretaria de Educação, junto com a Brigada Militar e o Concentro, referente aos protocolos que já estão sendo discutidos e estabelecidos. Só que esses protocolos realmente eles não nascem do dia para a noite, eles não nascem de apenas em uma audiência, eles também levam tempo para serem construídos. E a gente toma isso como exemplo, os países, os outros países, os países que a gente até vem citando, são anos de construção, são anos de discussão, são anos estudando as medidas mais eficazes. Vai existir uma medida mais eficaz? Não vai, mas vão existir estratégias que, quando elas estão juntas, elas estão acontecendo. Existe uma discussão, existem várias instâncias, vários setores aqui discutindo, aí sim, nós estamos falando em algo que realmente poderá se assentar no nosso município. Nós até estávamos conversando que, estudando medidas alternativas, possibilidades, de repente a gente deveria sim estudar a construção de um plano de segurança para as escolas, com medidas de pequeno, de pouco prazo, de médio prazo e de longo prazo. Por quê? Porque realmente não vai ser da noite para o dia, mas esse movimento ele está acontecendo. E esse movimento ele também precisa, como disse o promotor Vinícius, como disse também o vereador Dini, a gente também, e o pastor Gerson, muito bem citado, sim, nós precisamos envolver mais ainda as comunidades, a gente precisa envolver mais ainda as famílias, porque a escola ela não pode se tornar novamente um presídio. Isso também seria um retrocesso mediante a todos os avanços e discussões em prol de uma educação de qualidade. Então, a gente sim permanece atuando, a gente tem que sempre lembrar que nós somos educadores e professores, nós não somos parte da brigada, nós não somos técnicos em segurança, mas, ao mesmo tempo, todos nós precisamos dessa formação em segurança. A gente precisa, assim como foi no tempo da pandemia, a gente precisa saber que existe um protocolo de segurança e que cada um de nós está sendo capacitada à medida que as discussões estão avançando, à medida que os setores estão dialogando, nós estamos nos capacitando em si, nesses protocolos de segurança, porque ele não é apenas para os ambientes da escola, mas eu acredito que ele é para todos os ambientes da nossa vida. Isso era o que eu tinha para contribuir nesse momento. Muito obrigado. Vou passar a próxima inscrita aqui, a dona Ingrid. Dona Ingrid, a senhora tem 5 minutos. Boa noite para todos. Boa noite, doutor Vinícius. E todos, não vou mencionar o nome de todas as pessoas, senão vou perder meus minutos. Eu queria agradecer a todos que estão presentes. Achava que ia ter mais pessoas interessadas nessa audiência pública que trata de um assunto tão importante que são nossas crianças, adolescentes e, por que dizer, até nós idosos aqui, porque estamos todos envolvidos nisso. E o que eu tenho a dizer é que o principal, não sei nem, o doutor Vinícius já falou, o doutor também já explicou tudo, o pastor também, o que eu acho assim, no nosso tempo, ou no meu, quando era criança, nós tínhamos outra educação e era em casa. Claro que para mim o pior hoje o que está acontecendo é o uso desse pretinho que eu falo, desse celular, que crianças de 2, 3 anos estão usando, sabem muito mais do que eu não sei, não passo do WhatsApp. Então, o que eu peço para os pais e mães, que cuidem e verifiquem o que as crianças estão levando para a escola, dê um pouco mais de tempo para ele conversar, como no tempo nosso,
ler livros, e nunca ninguém levantou um dedo para um professor e disse, meu Deus, se honrava o nosso país com todo o coração. Era o Brasil o melhor país do mundo, que eu hasteava a bandeira, cantava o hino, fazia fila, e nunca ninguém tinha, né, cidadania, que hoje quase ninguém mais nem sabe o que é ter. O principal que eu peço é só isso, é cuidado em casa, os pais verificar, conversar com as crianças, e nas escolas também, já como o senhor aí falou também, tá? Tem que ter uma explicação, não só pelos rádios ou pelos meios de comunicação, pessoalmente, até vocês têm que aparecer nas escolas para explicar para as crianças desde pequenos o que é ser cidadão, o que é ter respeito para o próximo, não só para os pais, como para o vizinho, para todos, para o ser humano. Poucas crianças sabem isso hoje. Eles não têm essa noção porque os pais não ensinam. E o dever, como o doutor já falou, não vou entrar em detalhes, o dever não é da escola. A escola é para ensinar e as crianças têm que ter educação em casa. E aí você, quando é que um adolescente vai entrar para uma droga? Porque ele foi falta de carinho, de atenção. Então, hoje em dia, ninguém mais precisa entrar por um mau caminho se ele tiver uma orientação segura em casa, o carinho dos pais. É isso que eu peço para todos. Teria muito o que falar, mas como já foi explicado tecnicamente, e que esse negócio de botão de pânico parece que não vai resolver, é como o senhor falou também. Tem outros assuntos, e como também não vai ter um policial para cada. Então, começa em casa, o principal, olhar as mochilas das crianças para ver o que estão levando. Não é só ver se tem lanchinho, ver e acompanhar as lições das crianças. Gente, desculpa, eu gostaria de falar mais, mas eu sei que a parte técnica já foi toda explicada. Então, só que eu peço para vocês que estão assistindo aqui, cuidem dos seus filhos, dos seus netos, e informem eles o que é a vida. A vida não é simplesmente ficar batucando naquele celular para ver essas atrocidades que aparecem. E se os pais não tomam conta do que os filhos veem, quem é que vai saber? Não é o professor que vai ficar olhando o celular para ver o que está acontecendo. Desculpa se eu estou falando assim, que eu já estou com uma faixa etária, que eu já passei por tudo isso, e com a graça do bom Criador, tivemos uma educação singela e própria, de respeito e de amor ao próximo, e principalmente respeito aos nossos professores, aos nossos pais, avós. Isso que eu peço, e a autoridade também. Desculpa se eu não falei boa tarde para vocês, tá? Mas obrigada por todos, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Da Bahia. O atirador ficou ferido. O caso aconteceu numa manhã de segunda-feira na cidade de Barreiras, na Bahia. Essa aluna se chamava Jeane. E eu, como mãe de pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, hoje eu me preocupo duplamente com tudo isso que está acontecendo, porque assim como a Jeane, meu filho que vem no uso andador e precisa de cadeira de rodas, num ataque à escola, quais as chances que ele teria de sair desse? Qualquer pessoa com deficiência sai perdendo dessa questão, porque é uma disputa desleal. Então, assim, pensando agora em todas as formas que formos fazer para melhorar, para acabar com tudo isso, eu peço também um olhar diferenciado para abraçar todas as pessoas, e todas mesmo, né? Porque a gente não está falando de uma categoria, a gente está falando de pessoas, e pessoas com deficiência, idade reduzidas, são vidas e merecem estar num ambiente que eles possam se defender e saírem ilesos de qualquer coisa que possa acontecer, né?
Até porque eu penso assim, que se a Giane tivesse saído viva, talvez teriam tido várias outras matérias em jornais mostrando ela como uma sobrevivente, uma heroína que saiu ilesa de uma tragédia como essa. E é muito mais fácil publicar um vídeo na rede social, elogiar uma pessoa com deficiência que com muito trabalho transpôs com a sua cadeira de roda uma situação dessa, do que realmente fazer uma rampa, um acesso, porque o meu filho estudou anos, desde os 4 meses ele está nas escolas públicas e em nenhuma ele consegue realmente andar sozinho, sem ajuda de ninguém. Sequer o andador dele passa na porta. Então, eu peço, assim, encarecidamente, que todos nós possamos pensar numa forma, assim, de dar segurança para todos, né? Porque a gente não quer medalha, a gente quer liberdade, e liberdade é não ter medo. Obrigada. Passando à próxima inscrita, é a Carla de Barros, também do grupo Mães Atípicas, do grupo Somos Aldeia. Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade de fala, que eu escrevi aqui, senão posso acabar me esquecendo do que eu quero falar. O tema de hoje é muito importante: medidas preventivas de segurança nas escolas e o papel da família. Acredito que esse tema tenha ganho força e urgência, principalmente após o ataque à creche de Blumenau, onde vitimou 9 crianças, 4 delas fatalmente, infelizmente. E também após as ameaças que tivemos no mês passado sobre um possível massacre nas escolas. Naquela semana, o meu filho, assim como outras crianças, não foi à aula nem um dia. E eu cansei de ouvir de pessoas, inclusive de autoridades, de professores, bobagem. Se for para acontecer, vai acontecer em qualquer hora ou em qualquer lugar. Concordo em partes, porque a segurança das nossas crianças não pode depender de sorte. Por isso, as medidas preventivas são necessárias. Eu tenho 2 filhos, o Luca, de 11 meses, que ainda não frequenta nenhuma escola, e o Thiago, de 12 anos, que estuda na PAI e frequenta a mesma desde os 10 meses de vida. Quando se fala em segurança nas escolas, no nosso cenário atual, talvez se pense principalmente sobre questões de ataques como esse mencionado anteriormente, que precisa sim de uma atenção toda especial e urgente para evitar que nossas crianças e adolescentes sofram com violências desse tipo no nosso município. Vi essa semana nas redes sociais que a Prefeitura instalou botões de pânico nas escolas municipais de Torres, uma iniciativa muito importante e necessária, mas não suficiente, infelizmente. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e, com todo respeito, questionar os senhores sobre medidas preventivas de segurança que serão tomadas em relação à APAI. Como mãe de um aluno da instituição, me preocupo muito com isso. Com todo respeito, gostaria de enfatizar que a nossa APAI também é escola. Eu sei que, por ser uma associação, para ser sincera, não sei como que funciona essa questão assim, de responsabilidade do município em relação à APAI, mas peço aos senhores que tenham empatia com os pais, alunos e também com os funcionários da instituição, um olhar atento sobre as nossas crianças. Assim como na maioria das escolas do nosso município, nossas crianças na APAI também estão vulneráveis a sofrer ataques ou qualquer outro tipo de violência por falta de segurança. Mas não quero me deter muito nisso, porque eu sei que esse tema será bastante falado e pensado. Violência na escola são as mais variadas possíveis. Do meu ponto de vista, quando se fala em medidas preventivas de segurança, inclui-se também tudo que proporcione segurança para a nossa criança, desde o momento em que ela sai de casa até o momento em que ela retorna. E eu não posso falar de questões das demais escolas do município, seja municipal, estadual ou privada, porque não acompanho o dia a dia delas. Mas eu posso falar da realidade do dia a dia do meu filho,
da falta que faz um transporte escolar seguro para ir à escola, que infelizmente não temos, e o que temos não é suficiente para atender todas as crianças da PAI. Falta muitas vezes de acessibilidade para chegar na escola, isso também gera falta de segurança para essa criança que pode ser um cadeirante, ou, como no caso do meu filho, ele caminha, mas tem a coordenação motora afetada pela paralisia cerebral e por isso sofre quedas com facilidade. Medidas preventivas e simples geram segurança, como, por exemplo, eu e meu esposo já estamos desde 2021 pedindo que coloquem em frente à PAI um quebra-molas. Nós vimos essa necessidade por causa da alta velocidade que passam os veículos por ali, aumentando o risco de atropelamento. Meu filho, por exemplo, não tem noção nenhuma do perigo que corre na faixa, embora ele seja ensinado por nós. Já falamos sobre isso com alguns vereadores, já foi protocolado pedido por 3 deles, mas infelizmente até agora nada. O quebra-molas é uma solução de baixo custo, uma coisa simples, que pode resolver o problema da alta velocidade dos veículos. Medidas de segurança precisam ser, de fato, preventivas e não reacionárias. Não podemos esperar acontecer. Como aconteceu no bairro onde eu moro, na Vila São João, acho que no ano passado, no retrasado, uma moça foi atropelada por um carro em alta velocidade na nossa avenida, na Avenida Nossa da Rosa. Ela estava grávida. Graças a Deus não aconteceu nada de pior com ela. E nessa época nós já estávamos pedindo quebra-molas na PAI. E poucos dias após esse fato, foram colocados quebra-molas na avenida, próximo ao acidente. E foi resolvido talvez o problema ou amenizado, mas esse acidente talvez poderia ter sido evitado, né? Então, eu só peço um olhar atento, que a segurança, ela envolve muita coisa, né? Coisas mais simples, às vezes, que também precisam de um pouco mais de atenção. Por hoje é isso. Muito obrigada. Tendo encerrado os inscritos, né, passo a palavra agora o tempo aos vereadores, que tem o tempo já de regra. Então, quais vereadores gostariam de fazer a palavra? Vereador Igor, vereador Rafa. Em 5 minutos, vereador. Obrigado, colega vereador Silvano, neste ato, presidindo a Comissão de Educação, Esporte e Cultura, colega vereador Moisés, colega vereador Cláudio, em nome de vocês, convidados demais colegas vereadores, doutor Luiz, doutor Marques, dona Ingrid, tenente, Vinícius, grande parceiro do município, os profissionais de educação, e eu estou comentado com o Lourinho, presidente do Cindy Lojas, algo que me preocupa muito. Que a gente vê os profissionais de educação, vemos as autoridades, pessoas envolvidas diretamente, e aqui estamos debatendo e falando na responsabilidade dos pais. Onde estão os pais da nossa cidade? Isso se chama terceirização de responsabilidade. Os pais estarão preocupados amanhã em saber o que foi tratado hoje por vocês, profissionais de educação. Amanhã essa preocupação no grupo de WhatsApp que todos vocês têm, e discutem com os alunos e colocam os recados, e essa é a preocupação, gente. O que foi tratado lá ontem? Há pouco tempo atrás tivemos uma manifestação organizada pelos pais que pediam para que os empresários liberassem do comércio, os empresários liberaram para participar da manifestação dentro do horário comercial. Se nós fazemos uma audiência pública dentro do horário da Câmara de Vereadores, é muito cedo. Se nós fazemos após o horário, não comparecem porque é o meu tempo de descanso. Então é isso que eu digo, a terceirização de responsabilidade. E hoje nós estamos aqui, doutor Vinícius, discutindo isso, e agradecemos muito ao senhor por provocar bastante essas pautas, né, e mostrar que a justiça sempre está do lado do bem, sempre está trabalhando essas pautas e buscando isso junto ao Executivo, junto ao Legislativo, nos mostrando os nossos direitos como pessoas representantes da comunidade, mas principalmente os nossos deveres. Muitas vezes somos cobrados e agradecemos ao senhor por isso, e o senhor sempre é muito parceiro do município. Então, eu deixo essa reflexão.
A falta dos pais. E isso acontecendo numa audiência pública se reflete no lar. A falta dos pais conversando com seus filhos, e aqui foi debatido veementemente por todos o mesmo fato. E eu sinto hoje a falta dos pais aqui. Se o secretário Alexandre de Educação não convida e não convence os profissionais para estarem aqui, se os profissionais não se sentirem convencidos de que a pauta é importante, estariam as autoridades. E aqui as meninas do Somos Aldeia, né, a Gislaine e as demais meninas do Somos Aldeia e as forças de segurança não teriam audiência pública. Daí as pessoas, é mais fácil estar quentinho em casa acompanhando pela rede social algo e postar uma crítica. Então às vezes se torna muito mais cômodo. E diversas ações estão sendo tomadas, especificamente em relação às escolas do município, 18 espaços de educação do município, cada uma, vocês sabem, vocês são as diretoras, cada uma tem a sua peculiaridade. Uma tem um portão mais alto, outra mais baixo, enfim, o secretário vem conversando com cada uma de vocês. Botão de pânico, eu chamaria ele de antipânico ou SOS, botão de segurança, não é para ser acionado após acontecer algo. Se verem um vulto no entorno, uma possível ocorrência, uma pessoa suspeita vai apertar, a empresa SOSEG, que é terceirizada, comparece ao local, já chama a brigada militar, já chama a polícia civil. Então eu chamaria de botão antipânico. Então é algo para assessorar. As câmeras, conforme foi falado aqui pelo colega vereador Dini, também colega de Concepro, na qual o Nasser preside, são 32 câmeras doadas totalmente pelo empresariado local, pelos diretores do Concepro, sem custo nenhum para o município. Tem uma empresa que pediu, que não gostaria que fosse falado, ontem eu disse para as professoras, que é a Digitotal, que vai fazer toda a instalação gratuita. E ele disse, eu não quero aparecer, eu só quero somar, porque eu também tenho filho na rede escolar. E as duas filhas estudam no Teachable. O Teachable também vai ser o Teachable Marcílio, enfim, todas as escolas municipais, estaduais, particulares receberão câmeras à frente das suas escolas. E agradecer ao delegado Marcos por aceitar o pedido do Concepro para que esse espelhamento das câmeras esteja no plantão da Polícia Civil, e é lógico, virado somente para os profissionais da segurança. Agradecer a parceria em nome do Concepro, da Brigada Militar, da Polícia Civil e do Judiciário. Nós somos amparados muitas vezes pelo Judiciário. A doutora Marilde muitas vezes nos atende, nos repassa verbas e a gente pode somar com as forças de segurança. Mas eu finalizo realmente com esse questionamento. E onde estão os pais do nosso município? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Carla. Vamos lá, vereador Moisés. Bom, obrigado. Cumprimentando o doutor Vinícius, eu cumprimento todas as autoridades presentes, cumprimentando a Carla de Barros, do Somos Aldeia, cumprimento todas as demais pessoas presentes na plateia. O nosso papel aqui hoje, mais uma vez, né, doutor Vinícius, como foi na audiência pública, é de ouvir. E foi isso que eu quis ouvir atentamente. Para quem me via aqui mexendo no celular, de repente podia ter a impressão do vereador não estar prestando atenção. Não, eu estava anotando os tópicos que me chamavam mais atenção. E isso que a gente está passando, está vivendo hoje aqui, ele se deve a um fato específico, às ocorrências que aconteceram, particularmente ali em Tubarão e outros espalhados pelo Brasil. Agora, a questão da segurança pública, eu fiquei muito contente em ver o tenente Vinícius falando, o delegado, ela é permanente. Ela não começa e se dissipa, ela não pode começar e se dissipar com eventos como esse, que são totalmente extraordinários, não acontecem no dia a dia. Então, aquela movimentação que a gente teve aquele dia lá em frente à prefeitura, a gente sabe que aquilo às vezes nasce e rapidamente se esvai. Cabe a nós ter essa resiliência de manter esses movimentos ao longo do tempo. E ao longo do tempo, a gente aqui identificando uma série de questões. A gente sabe que a segurança, ela é um conjunto de medidas que começa com a União, passa pelo Estado, chega assim ao município, aí as suas instituições, Ministério Público, Judiciário, polícias, é um conjunto de obrigação de todos. E evidentemente que também é uma obrigação das famílias. Eu fico preocupado com essa coisa de romancear muito o passado. Eu comecei a estudar aos 8 anos, depois de começar a trabalhar. Meus irmãos todos, aqui de Torres, eu comecei a estudar em Torres, em Três Forquilhas, todos
estudaram até a 4ª série, que era o que tinha lá. Aí se romanceia o passado, os desajustados, as pessoas pobres, lá na década de 80, elas não estudavam. E elas não iam para a escola, que não levavam os seus problemas sociais para a escola. Eram invisibilizados. E aí se romanceia. Eu perambulei por 5 escolas ao longo da minha vida. E uma delas foi a rural, no internato lá em Osório. Tinha droga, sim. Tinha ofensa ao professor, sim. Tinha gente expulso da escola, sim. Taxar os nossos jovens de hoje como se fosse eles o problema. Não, eles são as vítimas. Dizer que os professores são os problemas, são as vítimas. Não se pode romancear o passado como se tudo fosse bonito e hoje tudo fosse ruim. O que é notícia é o extraordinário. O ordinário é que nós temos crianças maravilhosas. 98, 95, não sei qual o percentual de crianças, não tem problema algum. Estão lá e são vítimas. Então, eu, como vereador, não tenho como cobrar das famílias. Não tenho como cobrar da União, não tenho como cobrar do Estado, eu tenho que cobrar do município. É esse o meu papel. E isso eu tenho feito desde que assumi. As câmeras que o Conselho vai fornecer, eu as indiquei. A gente tem, doutor Vinícius, as emendas impositivas. Eu indiquei essas câmeras para todas as escolas. Qual é a resposta da Prefeitura? Que não ia implementar porque não havia central de monitoramento. Quero conversar com o Conselho, que forneceu as câmeras, vou tirar aquele recurso que eu tinha botado para as câmeras, que a Prefeitura se negou a instalar, está lá na Prefeitura, e vou dizer, então vamos instalar a central, vamos trabalhar em conjunto. Agora, eu queria responsabilizar as famílias se eu não cumpro a lei 13.395, que manda colocar assistente social, que manda colocar psicólogo na escola para atender essas famílias que trazem os seus problemas para a escola. Ora, mas onde estamos? Eu sou vereador, eu tenho que cobrar um município. Se eu tenho escola que há mais de um ano tem esgoto na janela dos alunos, eu vou cobrar o município? Não, eu tenho que cobrar o município, eu tenho que cobrar a estrutura. Se há 4 anos nós não conseguimos entregar uma escola para a sociedade da Vila São João e os pais têm que levar os seus filhos para ter aula dentro de um salão, será que as famílias não? Cada um tem que cumprir a sua parte. Então as famílias têm que sim cumprir as suas. São famílias maravilhosas, são crianças maravilhosas e cada um vai ter que cumprir o seu papel. E para isso, para interferir nas famílias, o que é que nós temos que fornecer? O serviço social que a lei determina, os psicólogos que a lei determina, a gente tem que ter os instrumentos. O que é que se verificou? Por que não se deu conta de responder à demanda daquele dia? Porque nós não cultivamos instrumentos. Quais os instrumentos de segurança da Prefeitura? Guarda Municipal, transformada na 3.022 para poder receber os recursos federais. Não vamos receber porque não fizemos a lição de casa. Não fizemos a lição de casa com os psicólogos, assistentes sociais. Não fizemos concurso. Adorei a fala do pastor Gerson, adorei. Se nós temos 360 professores que são contratados e que são dispensados a cada final de ano, como é que eu vou treinar esses professores para reagir? Então, quando eu critiquei lá o botão do pânico, entendam bem, eu critiquei no sentido de que ele por si só não tem solução mágica, não resolve. Ele está junto num conjunto de medidas e que tem sim que passar pelo município e por essa comissão. Muito obrigado, uma boa noite a todos.